Você sabia que o câncer de próstata é o mais comum entre os homens? E mudanças positivas no estilo de vida, quando não previnem, pelo menos retardam o aparecimento dessa doença? É o que defende o uro-oncologista Augusto Modesto, o nosso entrevistado dessa sexta-feira. Boa tarde, doutor Augusto. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que vai, Jonathan? É um prazer estar aqui de novo, falar de um tema tão importante como esse. A gente que agradece. Inclusive, o câncer de próstata, ele é o mais comum entre os homens e é o segundo câncer em números absolutos, né? Pelo que entendi, é possível fazer com que o câncer de próstata ele ocorra mais adiante. Ele já é comum o surgimento dele na terceira idade, mas é possível retardar ainda mais? De que forma, doutor? Então, o câncer, como um todo, né? Ele é multifatorial, né? Então, a gente tem vários fatores hereditários, genéticos, alimentares, ambientais, né? Então, o que a gente prega? Hoje em dia, o homem, próstata principalmente, o homem está vivendo mais, né? Ele está morrendo cada vez com mais idade, né? Então, é claro que a incidência do câncer, ela tende a aumentar, né? Então, a gente preconiza o quê? Uma medicina preventiva, né? Que é a forma melhor, mais barata, né? Para você evitar ou pelo menos retardar algumas coisas. Então, é claro que o câncer ele é multifatorial, como eu falei, mas, por exemplo, medidas saudáveis que você tenha no seu dia a dia podem ajudar. E quando eu falo isso é porque a gente, ao mesmo tempo que a gente vive mais, a gente também começa a viver uma qualidade de vida pior, né? Hoje as pessoas comem muito fast food, né? Correm demais. As comidas industrializadas, elas estão no exatamente. Então, corre demais, os horários são muito comprimidos, o trânsito nas grandes cidades aumenta. Então, você tem que tentar fugir um pouquinho disso, criar estratégias para, pelo menos, prevenir ou retardar o aparecimento. Uma coisa é certa, quando ele é genético, vai aparecer em qualquer momento da sua vida. Isso pode ser trazido para você mais jovem, né? Pode ser uma coisa mais precoce ou não. Por exemplo, se meu pai ou meu avô teve câncer de próstata, a possibilidade de um filho ou um neto ter a doença é maior. Isso. Existe uma relação no câncer da próstata para parentes do primeiro grau. Então, se seu irmão, pai ou avô tiver um câncer, existe um risco aumentado para você ter também. É por isso que a Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que a prevenção deve ser feita para os homens de cor negra ou com antecedentes de câncer de próstata em parentes de primeiro grau aos 45 anos. Para o resto dos homens, aos 50. Tá? Isso anualmente? Isso anualmente. Isso é uma preconização atualizada da Sociedade Brasileira de Urologia. Mas como eu estava falando em relação à qualidade de vida, então a gente tem alguns pilares que a gente pode mudar, né? Primeira coisa é alimentação saudável. A gente hoje está muito acostumado a comer enlatado, né? Coisa muito condimentada, então a gente tem que tentar aumentar a ingesta de verduras e frutas. Frescos, muita água, né? Bastante água, que isso é importante, reduzir o sal, evitar açúcar ao máximo, principalmente o açúcar refinado, que é o pior deles, né? Olha só, açúcar refinado, o vilão aí e é o vilão dos açúcares da história, né? Cortar, assim, ou diminuir o álcool, né? O tabaco, principalmente. Cigarro nem se fala, a gente sabe, todo mundo está cansado de saber, e não é só inclusive, próstata. quem compra cigarro sabe que vem avisando ali no rótulo da embalagem que é um produto altamente cancerígeno. Foi uma campanha, assim, acertada do Ministério da Saúde, que vem fazendo há muitos anos já, e vem reduzindo esse consumo. Para a próstata não é diferente, né? E, fora isso, a realização de exercício físico de forma frequente é uma coisa importante. O nosso corpo, ele é uma máquina. Ele precisa estar sempre se mexendo. Então, se você para, você atrofia, você degenera articulação, músculo, muita coisa. Então, você tem que continuar se exercitando. Quanto mais você se exercitar, melhor. Isso é a outra coisa, né, que a gente tem que pensar também. E uma coisa importante, mais difícil que eu acho, ainda mais quem vive nas grandes metrópoles, é exatamente estratégias para você controlar o estresse. O fator emocional também interfere. Isso. O fator emocional, nervosismo, ansiedade, insônia. Então, você tem que criar estratégias, aí cada um tem a sua personalidade, cada um vai desenvolvendo isso para você controlar o seu estresse do dia a dia. Deixar aquilo que te estressa mais tranquilo, né? Isso aí, cada um tem uma forma particularizada para fazer esse controle. Esse conjunto de medidas, né, ajudam muito para evitar ou retardar, evitar não se tiver um componente genético, mas retardar
o aparecimento não só do câncer de próstata, mas outros tipos de câncer também. Interessante. Bem, doutor, o que pode ser feito no sentido de exames? A identificação. Há sintomas? É uma doença assintomática? A gente sabe que existe o toque, que muita gente tem medo. Tem o PSA, não é isso? É o Existe exame o PSA, exame de Existem sangue. exames de imagem que podem ser feitos para identificar esse câncer? Antigamente, a palavra câncer era estigmatizada, né? Você falava em câncer, então aquele indivíduo estava fadado ao insucesso, ao óbito, à falência. Hoje em dia, com a tecnologia, com as medidas, com os protocolos, com a ciência, a gente sabe que hoje o câncer, se ele for diagnosticado na forma precoce, né, ele tem uma chance de cura muito alta. Por isso é importante ir ao médico regularmente. Isso, é claro que existem cânceres e cânceres, né? Tem cânceres mais indolentes e tem cânceres mais agressivos. A maioria deles, na fase inicial, não falo só o de próstata, mas aí pâncreas, bexiga, rim, etc., mama, a maioria deles, na fase inicial, não tem sintomas. Não tem sintomas. Então, é por isso que é muito importante você, por exemplo, na mama, você fazer o autoexame, passar regularmente no mastologista, né, ou no ginecologista. No caso da próstata, seguir os protocolos para fazer os seus exames. Uma coisa é o seguinte, existe o protocolo da Sociedade Brasileira, mas o homem, ele fica à vontade para ir para o seu especialista a hora que ele quiser. Ele pode ir aos 38, aos 40. A medicina hoje, ela é personalizada. E lembrando que se tiver casos na família, se seu irmão, Isso. seu pai, você deve ir mais cedo, logo depois dos 30 anos. Acende a luz amarela. A luz amarela né? que... Isso aí. Então, assim, fazendo isso, ele vai lá dosar o PSA, né, que é um exame de sangue onde você dosa uma proteína que a próstata produz. Se ela tiver aumentada, já é um alerta, e você tem que fazer o toque retal com o especialista que já está treinado nisso, para você detectar alguns nódulos na próstata ou alguma diferença da consistência dessa próstata, que também já te alerta para outras coisas. No que se refere ao tratamento, doutor? Pronto. Feito isso, né, se você tiver um nódulo na próstata, um PSA aumentado, você vai ter que fazer uma biópsia. Vale lembrar que para você ter o diagnóstico do câncer da próstata, você necessariamente precisa ter uma biópsia, que é um exame invasivo que você faz através do reto, onde você retira alguns fragmentos da próstata, e esses fragmentos são estudados por um médico patologista, né, onde vai dar esse diagnóstico do câncer, o grau, quantos fragmentos foram positivos, qual o percentual de cada fragmento positivo, o grau que aquele câncer tem. Isso é para identificar o estágio. Exatamente. Uma linguagem simples, identificar o estágio. Tudo isso é importante para o especialista, porque é exatamente com isso que ele vai definir as estratégias de tratamento. E aí você me perguntou sobre tratamento. O câncer de próstata tem evoluído muito nos últimos 20, 30 anos, né? Só para você ter ideia, hoje em dia você tem um grupo pequeno, específico de pacientes com diagnóstico de câncer de próstata que você simplesmente pode não fazer nada. Aí você me pergunta, mas é possível como é assim? não fazer cirurgia, por exemplo, não fazer radioterapia, quimioterapia? É possível. Olha só, homens, não se desesperem então, se por acaso sair do consultório médico com o diagnóstico de câncer de próstata. Existe, pelo que eu acabei de saber aqui, uma novidade para mim, doutor, confesso, a possibilidade de um monitoramento daquela patologia, é isso? Isso, a gente chama isso de vigilância ativa ou monitorização vigiada. É um tratamento, claro que isso não é para todo tipo de câncer de próstata, é para um grupo muito específico. Entendi. E tem que ser feito por um especialista que goste de fazer, saiba fazer. E o importante nessa vigilância ativa é o paciente estar ciente do que ele tem e monitorar com o seu urologista esse câncer, de forma protocolada. Ele tem que comparecer ao consultório de 3 em 3 meses, tem que fazer o toque, tem que fazer biópsias às vezes anuais, tem que fazer exames de ressonância, tá? Isso é importante. Se ele não tiver esse interesse, ou se ele não seguir isso, é melhor partir para o tratamento, né? E quais são os tratamentos? Os tratamentos são os tratamentos clássicos, né? É a cirurgia ou é a radioterapia. Isso vai depender muito da idade do seu paciente, de outras doenças que ele tenha e do estágio do tumor. Então ele vai definir com o médico dele o que ele vai fazer. Se ele vai seguir o grupo
da vigilância ativa, se ele tiver critérios para isso é importante falar sempre, tá? Eu ressalto muito isso. E cada caso é um caso. Cada né? caso é um caso, Não tem como tem que ser generalizar. analisado com especialista, tá? Então ele vai seguir o grupo do não tratamento, da vigilância, ou vai seguir o grupo do tratamento, aonde ele vai também, junto com o seu cirurgião, o seu urologista, pesar se vale a pena operar ou se vale a pena fazer radioterapia, com essas nuances todas que eu falei, esses fatores que são importantes. A gente conversava agora nos bastidores sobre os recursos cirúrgicos, né? Descartada aí a radioterapia, a quimioterapia, quando a pessoa faz o tratamento exclusivamente cirúrgico. Se bem, você faz só cirúrgico ou não? Geralmente é acompanhado de rádio ou quimioterápico, né? Não, se você tiver o diagnóstico de um câncer inicial, o tratamento é exclusivamente cirúrgico. Né? E você tem uma chance de cura muito alta quando você pega e diagnostica ele no início e no estágio menor, inicial no caso. Você né? falava da técnica, né? Existe uma técnica nova, um equipamento, um robô, como funciona isso? Na verdade não é novo, né? É uma coisa que já existe há alguns anos nos Estados Unidos, a cirurgia robótica. Né? Nós temos três formas, três acessos cirúrgicos. A prostatectomia, onde você retira toda a glândula com as vesículas, radical, que é o tipo de cirurgia que a gente faz, com a retirada dos linfonodos, que são os gânglios. Você pode fazer isso de forma convencional ou aberta, que é a técnica ainda muito feita no mundo todo, principalmente nos países mais pobres, subdesenvolvidos. Aqui no Brasil nós temos muitos serviços do SUS ainda que faz. É uma técnica tradicional, com bons resultados, principalmente em hospitais de referência de câncer. Aqui em Salvador nós temos o Hospital Aristides Maltês, do qual eu faço parte, então a gente tem um movimento muito grande. A maioria das cirurgias ainda são convencionais lá. Você tem o acesso laparoscópico, que foi uma inovação, também não é uma coisa recente, é mais antiga, onde você, por orifícios, você insere os trocartes e insere instrumentos onde você, monitorando pela tela, pelo monitor, você vai fazendo a cirurgia, é minimamente invasiva. Isso faz com que o paciente vá para casa mais precocemente, tem um risco menor de tomar sangue. De infecção, quanto menos tempo no hospital, infecção né? também, claro. E você tem a técnica mais recente do que a laparoscopia, que é a robótica, que na verdade é um melhoramento da laparoscopia. O robô, o pessoal fala assim, eu vou ser operado pelo robô. Isso não é verdade. O robô é um robô escravo. O que é robô escravo? O robô só faz aquilo que o médico... Nós até exibimos uma reportagem aqui que mostrava uma cirurgia que mostra que Robô precisa assistida. de um profissional de Isso. saúde, um médico, que inclusive fez muito curso, muito tempo ali, conhecendo o equipamento para manusear. Quando a gente fala cirurgia robótica, tinha-se a impressão, a ideia, a falsa ideia de que você entrava na máquina e um robô analisava o que tinha que ser feito e operava. E na verdade não, é feito por um robô manuseado por uma pessoa. Isso, existe um profissional habilitado, capacitado, né? Existem profissionais com N cirurgias, existem os que estão começando, os que já estão operando robô há mais tempo. Isso tudo tem uma diferença de resultado, de experiência, mas quem está manipulando o robô é o cirurgião. Então, o robô, primeiro, ele tem a vantagem de ter uma imagem 3D, tridimensional, onde você vê melhor o que você está fazendo, com mais detalhes. A qualidade de imagem... Ampliada, inclusive, Isso, né? ampliada, a qualidade de imagem é muito boa. Uma segunda coisa é as pinças que você usa no robô, né, porque você fica no console com os dois joysticks e você faz o movimento que você faz no joystick, o robô mimetiza dentro do paciente. As pinças fazem a mesma coisa que você faz no joystick. Então essas pinças, elas têm várias vantagens e uma delas é fazer com que você possa fazer rotações de até 360 graus, coisa que a mão humana não faz. Não faz. Então, isso facilita você fazer com a esquerda, com a direita, de baixo para cima, de cima para baixo, facilita muito a cirurgia, aquelas cirurgias mais difíceis, né? E isso aí é uma coisa que vem realmente ajudando em muitas cirurgias da nossa área. E a terceira coisa é que, além da cirurgia ajudar o doente, ela veio para ajudar o cirurgião, né? Porque nós operamos sentado no console, né? Não precisa usar capa nem nada. Você fica como você está aqui operando, então isso é muito bom para a gente, ergonomicamente, você está ali sentado,
E, né, então, é um conforto para o paciente e para o E cirurgião. também para o cirurgião. Doutor Augusto Modesto, muito obrigado pela sua entrevista, bastante elucidativa. Claro. Espero que o senhor volte mais vezes aqui ao TVR Revista. Com Tá certeza, bom? é um prazer falar com os telespectadores e é um prazer estar aqui de volta para falar sobre um tema bastante frequente e muito importante. Imagina. Obrigado a todos aí.